Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Como de costume, nesse vídeo estaremos falando acerca da palavra de Deus. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, eu estou com a Bíblia em mãos e estaremos lendo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te se esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Irmãos, a tribo de Levi foi consagrada com levitas e sacerdotes para ensinarem o povo os preceitos do Senhor. Só que eles, em um determinado momento, havia deixado esse tão grande privilégio e responsabilidade de lado. Em outras palavras, eles estavam fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Então, o Senhor Deus os estava culpando pelo desvio espiritual do povo. Ou seja, o Senhor Deus estava responsabilizando a eles o desvio espiritual do povo. O povo estava se desviando espiritualmente, indo adiante de outros deuses, de idolatrias, de pecados, porque lhes faltava conhecimento. Porque aqueles homens levantados por Deus não estavam alimentando o povo com o conhecimento da palavra. E isso é uma coisa muito séria, queridos irmãos, principalmente aos irmãos que têm a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, que creem ter sido levantados por Deus para ensinar a palavra. As ovelhas do Senhor Jesus precisam de alimento. Certa vez o Senhor Jesus, ele faz algumas perguntas a Pedro. Mas antes de fazer essas perguntas, o Senhor Jesus havia preparado um peixe assado e pão para os seus discípulos. E chama os discípulos: vinde, comei. E os discípulos vão e jantam com o Senhor Jesus. E logo após isso, o Senhor Jesus inicia alguma série de perguntas a Pedro, um dos seus discípulos, aquele que o Senhor Jesus o chamou ainda quando era pescador. Jesus fala: olha, agora vos farei pescadores de homens. Largue essas redes para trás. Foquem nesta missão que eu vos chamei. Então, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde ao Senhor Jesus que sim. E Jesus replica: então apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro novamente responde que ama o Senhor Jesus. Então, apacenta as minhas ovelhas, disse o Senhor Jesus. Pedro, tu me amas? E Pedro novamente responde que amava o Senhor Jesus. E Jesus diz a ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Isso está em João, no contexto de João 21. Esse apacentar significa levar ao pasto. E o que é o pasto das ovelhas do Senhor Jesus Cristo? A palavra. Jesus ali não estava falando que ele era dono de um rebanho de ovelhas no sentido animal. Não. Jesus está falando de ovelhas no sentido pessoas que precisam de ser alimentadas pela palavra. O pregador ou o pastor, a pessoa que tem a função de ensinar, deve levar as pessoas a conhecer a palavra de Deus, porque é a palavra que produz fé. É a palavra que produz convicção nos corações. É a palavra que nos purifica. É a palavra do Senhor Deus que é o nosso escudo, que é a nossa luz que nos guia. É a palavra do Senhor Jesus que tem que estar escondida no nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor Jesus. É a palavra do Senhor Jesus que é viva e eficaz. É a palavra do Senhor Jesus que é espírito e vida. O Senhor Jesus está dizendo, e todos aqueles que ouvem a voz do Senhor Jesus reconhecerão. O Senhor Jesus está a dizer: alimente as ovelhas, alimente as ovelhas.
Certa vez Jesus diz em Lucas 18:8, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa é uma pergunta que nos causa uma determinada preocupação, entre aspas, porque se Jesus ele faz essa pergunta porque as coisas serão muito difíceis e porque há essa possibilidade de não haver mais fé na terra pelo fato de faltar a palavra, pelo fato de faltar em muitos lugares a pregação do evangelho do reino de Deus, que ao contrário do que muitos pensam, não é o evangelho que traz como promessa bens materiais, bênçãos materiais, providências neste plano terreno. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é mostrar ao pecador que ele é mau por natureza e que precisa da justiça que há em Cristo Jesus. É mostrar que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. É mostrar que é necessário arrependimento e mudança. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Senhor Jesus não veio promover ou falar, prometer bênçãos materiais, porque até as suas próprias vestes foram deixadas aos soldados, eles lançaram sortes sobre as vestes do Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio prometer a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca verá a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a palavra que as pessoas precisam saber e precisam aprender. Nós precisamos compreender todos os dias a graça, esse favor imerecido do Senhor Deus para conosco. E nós também precisamos saber que se nós não perseverarmos até o fim, cairá sobre nós a ira divina. Nós precisamos saber que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e procurarmos mudança, procurarmos Jesus, aquele que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, se nós não procurarmos a Ele, nós iremos sim para o inferno. Por isso a importância de vigiarmos e orarmos e buscarmos a face do Senhor. E como Oséias disse pelo Espírito Santo de Deus, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós não podemos deixar faltar o conhecimento. Aos pregadores e pastores, não deixem faltar o conhecimento. A parte mais importante do culto é a palavra. É por isso que a palavra, o ministério da palavra, sempre foi tão atacado. Certa vez Paulo estava a pregar em um lugar e havia uma moça com um espírito de adivinhação. E isso fazia com que as pessoas olhassem para ela e deixassem de lado o evangelho que Paulo estava pregando. Mas Paulo, ele expulsa esse demônio de adivinhação, esse espírito maligno que estava impedindo a palavra de chegarem aos corações ou que poderia impedir. Paulo logo vê o perigo, então ele corta pela raiz, pelo Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter a convicção de que é a palavra que a igreja precisa, que a igreja precisa de ensino, de estudar a palavra de Deus e compreender, porque a nossa fé não é uma fé emocional, não é uma fé sentimental, mas uma fé racional, com convicção e com entendimento. E esse entendimento só é dado pela palavra, por aprender a palavra, por se encher desse combustível que produz fé, que inflama em nossos corações o desejo de adorar, de servir a Deus, e que provoca em nossos corações um medo saudável de desapontar a Deus, um medo saudável de desagradar a Deus. É isso que a palavra de Deus produz em nosso coração, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que o buscam. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.